Pessoal, bom dia a todos. Então, vamos dar início a mais uma reunião de atualização em temas relevantes na prática clínica. Hoje, sobre a coordenação do Serviço de Reumatologia da Faculdade de Medicina da USP. E nós vamos apresentar o tema Desafios diagnósticos nas manifestações vasculares de origem autoimune. Quem vai apresentar o caso clínico é o Dr. Matheus Silva Koik, que é residente do ano do Serviço de Reumatologia da Faculdade de Medicina da USP. E quem vai discutir o caso clínico é o Dr. Leandro Lara do Prado, que é médico assistente do Serviço de Reumatologia do HC da Faculdade de Medicina da USP. Bom dia, pessoal. Meu nome é Matheus, eu sou residente do terceiro ano aí do programa de reumatologia da Faculdade de Medicina da USP. E hoje eu vou apresentar o caso clínico da reunião mental. O tema de hoje é desafios diagnósticos nas manifestações de origem autoimune. Bom, começando a apresentação do caso clínico, eu apresento para vocês uma paciente do sexo feminino, parda, solteira, estudante do 2º grau, natural de Botuporã, Bahia e procedente de São Paulo. O motivo da internação dessa paciente foi para investigar uma úlcera genital associada a um quadro de fraqueza de membros inferiores e presença de fenômenos trombóticos. Então, a história da paciente começou em março de 2020, quando ela abriu o quadro com uma úlcera genital dolorosa. Na ocasião, recebeu tratamento com aciclovir anti-inflamatório, mas sem melhora do quadro clínico. Em abril do mesmo ano, um mês depois do início dos sintomas, ela passou a evoluir com fraqueza de membros inferiores e febre vespertina. Inicialmente não tinha prejuízo funcional, mas acabou evoluindo com piora progressiva dos sintomas. Em junho de 2020, teve uma piora importante dessa fraqueza, associada à dor nos membros inferiores. Foi internada na ocasião no Hospital Campo Limpo e lá recebeu o diagnóstico de trombose de artéria femoral direita, também recebeu o diagnóstico de tromboembolismo pulmonar, depois de um episódio de dor torácica durante a internação. Ela recebeu alta após 22 dias, uso de varfarina e prednisona. Tem relato do hospital externo que ela tinha uma suspeita de hemoglobinúria paroxística noturna, desde então ficou com essa suspeita. Em outubro de 2020, essa paciente chegou para a gente optou por internar ela na nossa enfermaria para investigar o quadro de maneira mais minuciosa. Na ocasião, ela também referia a piora da dor e da secreção nessa úlcera genital e também tinha a urgência que começou nas últimas 2 semanas antes da internação. De antecedentes pessoais, ela tinha asma desde a infância. De antecedentes familiares, uma mãe com doença de Chagas em uso de marca-passo e uma irmã com uma anemia de causa ignorada. E de condições e hábitos de vida, negava etilismo e tabagismo e tinha uma atividade sexual que tinha começado aos 15 anos e a última relação já tinha sido há mais de 1 ano atrás. Fazia uso contínuo de varfarina, a dose de 27,5 mg por semana, prednisona 10 mg desde essa última internação dela e salbutamol de resgate. No interrogatório sistemático, essa paciente também se queixava de uma perda ponderal de 13 quilos no período, desde o início da úlcera genital, e referia também uma menorreia que tinha começado há 8 meses, também desde o início do quadro clínico. No exame físico da admissão, o que chamava a atenção é que a paciente estava hipocorada, pesava 59 quilos, com relato de que pesava 72 quilos previamente. Ela tinha uma úlcera de 4 centímetros com bordas infiltradas na região de grande lábio à direita. Só para ficar mais claro para vocês, a imagem da úlcera é essa que está demonstrada. O exame ósseo-articular dessa paciente não tinha sinais de artrite. O que chamava bastante atenção era o exame neurológico dessa doente. Tinha alteração de motricidade, com o pé caído à direita, com redução de força à dorsiflexão do mesmo pé, e a sensibilidade também estava alterada, com anestesia do dorso do pé direito e redução da sensibilidade vibratória desse mesmo pé. Por conta disso, a paciente tinha dificuldade de assumir a ortostase. Restante do exame neurológico sem alterações. Os exames da admissão dessa doente mostravam um HB de 11, uma anemia de padrão normo-norm, uma leucocitose de 13.500, uma urina 1, que tinha mais de 100 leucócitos por campos, mas com nitrito negativo, e uma urocultura que depois acabou fechando como polimicrobiana. Outra coisa que chamava bastante atenção é que a paciente apresentava um aumento de proteínas totais, um aumento importante de globulinas com 4,5. Então, a gente começou a investigar melhor essa paciente. Inicialmente foram feitos alguns exames de sangue, demonstrados aí no slide.
Ela tinha um FAM de 1:80 de padrão nuclear pontilhado fino, fator reumatoide que era negativo, aumento de provas de atividade inflamatória com PCR de 24, um VHS de 65, uma eletroforese de proteínas com uma gamopatia policlonal 2.1 de gama, uma mutação no fator 5 de Leiden, pesquisa de trombofilia que veio negativa, das sorologias anti-HIV, um VDRL, HTLV, vírus C e vírus B negativos e complemento normal. A gente pediu, então, para o pessoal da ginecologia avaliar junto com a gente a questão da úlcera genital. Eles orientaram a gente a fazer uma ressonância da pelve para avaliar melhor o comprometimento dessa úlcera na região pélvica. Foi realizada, então, essa ressonância de pelve e foram encontrados alguns achados bem interessantes. A paciente apresentava também, além da úlcera, um trajeto fistuloso entre a vagina e a uretra, que está demonstrado nessa primeira imagem. Tinha ulceração no grande lábio direito, que era compatível com o exame físico dessa doente. Tinha também uma formação sacular na artéria femoral, e na ocasião foi interrogado um aneurisma ou um pseudaneurisma de artéria femoral. A urologia avaliou essa fístula uretrovaginal e orientou apenas conduta conservadora, mas por conta dos sintomas urinários que essa doente tinha, associado a uma leucocitura e o aspecto da úlcera, foi optado por coleta de culturas e início de ceftriaxone metronidazol empírico com programação de 7 dias de antibiótico. Por conta do exame neurológico de membros inferiores dessa doente, foi inicialmente realizada uma eletroneuromiografia, que mostrou uma moderada polineuropatia sensitivo-motora de membros inferiores, assimétrica e maior à direita de predomínio motor. Foi então realizada a biópsia do nervo sural para melhor avaliação dessa neuropatia, que demonstrou alterações cicatriciais secundárias a uma vasculopatia prévia e sem evidências de atividade atual. A avaliação da dermato também foi feita a biópsia dessa úlcera genital e o anatomopatológico mostrou uma histológico compatível com bordo e leito de úlcera cutânea crônica com pesquisa microbiológica negativa de fungo, citomegalo e HPV. Por conta dos eventos vasculares que essa paciente tinha, inclusive por conta desse possível aneurisma que a gente tinha encontrado na ressonância, foi realizada uma avaliação vascular inicialmente de membros inferiores, com uma angiotomografia de membros inferiores, que demonstrou alguns achados bastante interessantes também. Foram encontrados aneurismas saculares em ilíaca comum esquerda, ilíaca interna direita e femoral comum direita. Além disso, a paciente tinha tromboses arteriais em artéria femoral superficial direita e artéria poplítea esquerda. Complementando essa avaliação vascular, foi realizada uma angiotomografia do tórax, até por conta dessa história de TEP paciente e esses aneurismas que a gente achou, e mostrou sinais de TEP crônico no lobo inferior direito, e mostrou também uma lesão escavada na periferia do lobo inferior direito. Pelo aspecto da imagem, poderia sugerir uma sequela de TEP crônico ou eventualmente até uma embolia séptica. E por conta desse TEP, foi realizada também uma avaliação cardíaca dessa doente, através de um eco transtorácico e transesofágico, e o que foi encontrado nesse eco foi um trombo em ventrículo direito de 3 por 0,9 centímetros, que se estendia até a válvula tricúspide. De acordo com o laudo do ecocardiografista, não poderia descartar vegetação nesse caso. Primeira questão, pessoal, para vocês responderem, o link está aí, gg.gg/reumato01. Frente ao quadro clínico e os exames laboratoriais apresentados até agora, a sua hipótese diagnóstica é poliarterite nodosa, sífilis, doença de BC, síndrome do anticorpo antifosfolípide ou endocardite infecciosa com embolização séptica. Continuando, durante a internação dessa paciente, o achado do exame físico surgiu e nos chamou bastante atenção. Foi a presença dessa úlcera oral e a mente. Vou tentar resumir esse quadro clínico bastante complexo. A lista de achados clínicos radiológicos que a gente tem agora é uma úlcera genital, uma úlcera oral, uma fístula uretrovaginal, neuropatia periférica, aneurismas periféricos com tromboses arteriais, um TEP crônico com trombo de ventrículo direito, uma lesão pulmonar escavada a esclarecer, uma história de febre ponderal, aí uma síndrome. Então, testando as nossas principais hipóteses diagnósticas, que eram as que foram mostradas: poliarterite nodosa, sífilis,
SAF e endocardite infecciosa, a gente tentou descartar uma por uma. Poliarterite nodosa, o diagnóstico é clínico e várias coisas não sugeriam o diagnóstico de PAN nesse caso. Primeiro que uma paciente do sexo feminino, as sorologias eram negativas para vírus da hepatite B. O paciente não tinha livedo reticular, que é bastante comum na PAN, não tinha hipertensão. Para uma paciente jovem, os quadros de PAN costumam ser pancutânea e não pansistêmica, como seria nesse caso. Sífilis, a gente tinha um VDRL que era não reagente, foi confirmado com FTA-ABS, que também veio não reagente. Pensando em SAF, 3 marcadores de SAF, anti-beta-2 glicoproteína 1, anticoagulante lúpico e anticardiolipina vieram negativos. Pensando em endocardite infecciosa, foram coletados vários pares de hemoculturas, um total de 5, alguns deles antes da antibiótico terapia e todos fecharam negativos. Foram pesquisadas sorologias para germes menos comuns, como L. Bartonella, que vieram negativos. Foi feito um lavado broncoalveolar daquela lesão escavada, pela impossibilidade de fazer uma biópsia pelo risco de pneumotórax no procedimento. Foi feito o lavado daquela lesão, que veio toda a parte microbiológica também negativa. Então a gente descartou uma infecção sistêmica, que era o maior risco de ocasião, e definiu como uma atividade de doença de BC, que é opacidade pulmonar, sendo como uma sequela do TEP crônico. A nossa conduta na enfermaria em relação às úlceras foi começar com xicina. Por conta das tromboses, a paciente vinha em uso de warfarina, a gente manteve enoxaparina durante. Devido às manifestações vasculares, foi aumentada a dose da prednisona para 60 mg dia, começado o primeiro pulso de ciclofosfamida, ainda na internação por conta da gravidade do quadro vascular dessa doente. E após estabilização, essa paciente recebeu alta com segmento arterial. Só para demonstrar o laboratório evolutivo, dia 4 foi quando essa doente deu entrada e ela vinha em uso de prednisona 10 mg e após a avaliação inicial foi começado o antibiótico. No dia 13, a gente associou a colchicina, mantendo a prednisona de 10. Depois do início da colchicina, notou que teve uma melhora das provas de atividade inflamatória, mas logo depois que a gente aumentou a dose de prednisona para 1 mg quilo dia, foi que essa melhora de provas de atividade inflamatória realmente ficaram mais significativas. O segmento ambulatorial dessa paciente, então ela chegou a receber um total de 3 pulsos de seguida, o primeiro na internação em novembro, o segundo em dezembro e o terceiro em janeiro, dia 20. Foi reduzida progressivamente a dose de prednisona, 60 até a última redução, que foi para 20 mg em janeiro, mas, no entanto, no dia 15 de fevereiro, quase 30 dias depois da redução da dose da prednisona, a paciente deu entrada no PSM com uma queixa de dor intensa em joelho há uma semana, associado a febre de 38,5 graus e recorrência das úlceras orais. No exame físico, o que chamava atenção, o paciente estava taquicárdica, pesava 82 quilos, sendo que na internação teve 59 quilos. Tinha já sinais clínicos de síndrome de Cushing, com uma face cushingoide, estrias violáceas, telangiectasias em tronco e face, tinha úlceras orais na oroscopia, tinha na pele umas lesões de foliculite em nádegas, e no exame osteoarticular ela tinha calor e edema suprapatelar no joelho direito, sem limitação do movimento, e ao exame físico não aparentava ter derrame articular. Os exames da admissão, o paciente mantinha um HB de 11,6 de padrão normo-normo, uma leucocitose, mas o que chamava bastante atenção no caso era um aumento significativo de provas de atividade inflamatória, PCR de 202 e um VHS de 109. A segunda pergunta, frente ao caso clínico e a sua nova evolução agora, a principal hipótese nesse momento é: o paciente fez ultrassom sem derrame articular, ressonância magnética que demonstrou sinais de osteonecrose de joelho e quadril. Frente ao diagnóstico, foi reduzida a dose de prednisona, o paciente recebeu zoledrônico e foi avaliado pela cirurgia que orientou com lutador. Nosso questionamento nesse momento é se a osteonecrose justificava todo esse quadro clínico, de febre, dor no joelho e aumento da atividade inflamatória toda. O que aconteceu foi que durante a internação, a gente começou a ver algumas coisas que surgiram. Depois dessa redução, a paciente começou a apresentar úlcera na região genital, inclusive próximo da região da úlcera genital, começou a surgir úlceras também na região.
paciente começou a apresentar uma lesão hiperemiada no antebraço esquerdo, bastante dolorosa também. Passou a apresentar dor, flogose e limitação da movimentação em ombro. Diarreia aquosa, 3 episódios ao dia. Persistência de febre em controles. Terceira pergunta. Em relação à evolução clínica da paciente nesse momento, é correto afirmar: a biópsia das lesões cutâneas não deve ser realizada, pois não trará a informação. B. Doença de Crohn é um diagnóstico diferencial importante, especialmente em casos de acometimento intestinal pela doença de BC. C. A presença de artrite glenomeral é comum na doença de BC e apenas denota atividade de doença. E febre é comum em pacientes com doença de BC, não deve ser investigado foco infeccioso nesse caso. gg.gg/reumato03. Então, investigando o quadro clínico da paciente, essas novas intercorrências após a redução da prednisona, foi realizada a biópsia das lesões, tanto das nádegas quanto da lesão do antebraço. A lesão das nádegas, o que a gente pôde ver na biópsia é uma folícula inflamatório bem importante, associado a um processo supurativo na superficial ali da pele. O anátomo patológico veio com uma foliculite supurativa associada a vasculites superficiais da derme. A biópsia do antebraço, que a gente pôde ver, foi infiltrado rico em neutrófilos também, mas em camadas mais profundas da pele, inclusive com vasculite, que a gente pode ver nessa segunda imagem, vaso sanguíneo destruído aí com infiltrado neutrófilo. Em relação ao quadro articular de dor no ombro dessa paciente, foi realizado um ultrassom que demonstrou a presença de derrame articular em articulação glenomeral, realizada a punção guiada por ultrassom. Na punção do ultrassom, a gente viu um líquido sinovial com quase 94% de polimorfonucleares. Nessa ocasião, e com esse líquido sinovial, a principal hipótese era uma artrite séptica de ombro, então foi iniciada a antibiótico terapia em peracilina tazobactam e o paciente foi submetido à limpeza cirúrgica do 2. No entanto, a coisa que não era esperada foi que essa paciente evoluiu com piora da dor, da flogose e piorou provas de atividade inflamatória à ação. Foi avaliada pela ortopedia, que descartou complicações da cirurgia. A gente optou por aumentar o corticoide dessa paciente, pensando que poderia ser a atividade do BC que estivesse piorando esse quadro articular. Então, a dose da prednisona, daí a gente trocou para metilprednisolona 40 de 12 em 12. E a paciente teve melhora dos sintomas e queda das provas de atividade inflamatória. Desse aumento. Para demonstrar o laboratório evolutivo desta paciente, no dia 15, ela foi admitida no pronto-socorro. No dia 19, a gente reduziu a dose do corticoide por conta da osteonecrose. A gente viu que depois da redução da dose do corticoide, a paciente começou a aumentar a PCR. E no dia 24, ela foi submetida à cirurgia da articulação do ombro. Ela até teve uma melhora inicial aí no dia 25, o PCR caiu. Só que no dia 26, ela voltou a aumentar a PCR, que foi quando ela teve essa piora clínica também. Nesse momento, a gente aumentou o corticoide. Logo após o aumento do segundo corticoide, a gente viu que realmente provas de atividade inflamatória caíram, a costose da paciente melhorou. Em relação ao resultado das culturas, eram as hemoculturas negativas e as culturas tanto do líquido sinovial quanto do fragmento cirúrgico. Em relação ao quadro gastrointestinal de diarreia, foi realizada a pesquisa de toxinas A e B, que vieram negativas. Parasitológico de fezes, coprocultura com crescimento de blastociste, pensando no diagnóstico diferencial com doença inflamatória intestinal, até por conta dessas lesões cutâneas que a paciente tinha apresentado, a enterorressonância e a colonoscopia não mostraram sinais de doença inflamatória intestinal, e a paciente recebeu o tratamento com metronidazol por conta do blastociste, melhora do quadro. Então, os diagnósticos finais dessa nova internação. Síndrome de BC reativou doença em vigência. Foliculite neutrofílica, foliculite supurativa, artrite asséptica, úlceras orais e uma úlcera genital, complicações da corticoterapia, com sinais de síndrome de Cushing, osteonecrose e joelhos. A conduta final, frente a tudo isso que aconteceu,
A gente trocou a metilprednisona por prednisona via oral, com um plano de desmamar o mais precoce possível, até por conta das complicações que essa paciente já tinha da corticoterapia. Foi introduzido a azatioprina e a paciente iniciado a programação de infliximab ambulatorial por conta da refratariedade já à ciclofosfamida dessa paciente. Agora quem vai falar com vocês é o Dr. Leandro, nosso assistente aqui do... Esses critérios clínicos, a ideia já foram identificados ou os padrões mais usados de 2014. Mostra que classificatório tem que ser por só para exemplificar o critério de marcas da doença, né? As manifestações mais traz para a população biológicas e vasculares que não critérios anteriores. Então, para exemplificar, nesse caso, essa paciente fecha critério por conta dessas sete pontos, né? De epidemiologia mostrar que elas para sim, né? A gente sabe que a prevalência é muito realidade em termos de acredita-se que antiga Rota da Seda, que vai desde a Itália, passando pelo Oriente até esses locais a incidência é muito maior do que então a maioria dos trabalhos que a gente tem lá, tem-se aí um fator ambiental postulado para que essa doença e comparando a incidência nos países ocidentais é muito maior. E eu chamo a atenção que para, por exemplo, a incidência para a Alemanha não é a mesma incidência da Alemanha. Então, além de Bom, então, como eu estava falando, existe um fator ambiental que é importante, mas também não podemos deixar de considerar o fator genético. Quando a gente avalia, por exemplo, pacientes com origem turca que migraram para a Alemanha, a gente tem uma incidência que é maior do que a incidência em alemães, né, em pacientes ocidentais, mas não chega nem próximo à incidência que a gente vê na Turquia. Então, e pensar que no Brasil a gente poderia pensar que é uma doença esporádica que a gente nunca vai ver, na verdade não é bem isso que a gente tem na literatura. A gente tem esse estudo recente aqui que o nosso grupo participou, um estudo multicêntrico que avaliou a frequência de vasculites sistêmicas em ambulatórios especializados aqui na região sudeste, em grandes hospitais aqui no Brasil. E a gente vê que nos ambulatórios de vasculite, a síndrome de BC foi responsável por mais de 1/3 dos casos que estão em acompanhamento, né? Superando aí Takayasu, granulomatose com poliangeite e outras vasculites sistêmicas. Então, talvez a gente tenha uma epidemiologia aí mais próxima da Turquia do que da Alemanha, né? Lembrar que é uma doença que em homens e mulheres evolui de forma parecida em termos de incidência, mas a evolução é sempre mais grave em homens, né? Sabe-se que mulheres muitas vezes são, às vezes, não diagnosticadas por conta de uma doença mais leve e que acabam passando desapercebido ou sem assistência, sem um diagnóstico efetivo, né? É uma doença de paciente jovem, a mediana de idade é de 30 anos, então entre segunda e terceira década de vida a doença se inicia, mas pode acometer crianças, como a gente viu nesse caso clínico, né? E com algumas características aí, principalmente de manifestações sistêmicas importantes. Raramente ocorrem manifestações após os 50 anos, isso tem um pouco a ver com a fisiopatologia da doença, que eu vou explicar logo a seguir, e então pensar em diagnóstico diferencial importante devido à idade do paciente é interessante para poder falar contra ou a favor da doença.
E lembrar que pode acometer vasos de qualquer calibre, e aí abre-se também um diagnóstico diferencial com outras doenças que acometem vasos sanguíneos, tanto infecciosas quanto inflamatórias e de origem autoimune ou não, né? Então, por isso também mostra um diagnóstico diferencial bastante amplo. Para explicar um pouquinho para vocês sobre a fisiopatologia da doença, então, assim, existem fatores genéticos, como eu falei, né? Entre eles, o fator mais importante ou mais descrito como implicado na predisposição à doença é o fator ligado ao HLA, principalmente ao HLA-B51 e seus subtipos. Mas existem outros fatores não HLA que também ocorrem em grande parte dos pacientes, né, como alterações de polimorfismos de interleucinas, como interleucina 23, interleucina 12, interleucina 10, e essas alterações, na verdade, levam a gente a não utilizar o HLA-B51 como um marcador diagnóstico, né? Ele explica ele tem uma capacidade de explicar em cerca de 30% dos casos, mas e a incidência dele, pelo menos em pacientes brasileiros com doença de BC, é em torno de 20% a 30%, conforme até um estudo da Escola Paulista de Medicina. E a incidência, por exemplo, em pessoas saudáveis pode chegar a 15% a 20%, dependendo da coorte. Logicamente, tem que existir um fator ambiental que deflagra o início da resposta imune, né? E essa resposta imune é mediada basicamente por células T, que acabam ativando neutrófilos, né, por uma hiperatividade neutrofílica, aumento do estresse oxidativo, estímulo à quimiotaxia, e isso acaba levando a uma disfunção endotelial nesses pacientes, que acabam sendo a explicação das manifestações clínicas vasculíticas que a gente observa. Chamando a atenção aqui que, na verdade, a doença de BC não é uma doença que costuma evoluir com autoanticorpos, mas a gente, em casos de doença ativa e nesse processo de ativação de imunidade inata e adaptativa secundariamente, a gente acaba tendo formação de anticorpos, como anticorpos antiendoteliais, que a gente inclusive já avaliou, por exemplo, aqui no nosso serviço, essa presença de anticorpos anti-alfenolase, por exemplo, podem estar presentes associados à atividade da doença. E, logicamente, tudo isso vai levar às manifestações clínicas diversas, né, tanto mucutâneas, oculares, vasculares, todas associadas a um processo vasculítico. E aí, eu gostaria de falar um pouquinho para vocês sobre as manifestações clínicas principais, que é isso que abre o leque do diagnóstico diferencial e é o que vocês vão ver na prática clínica, pensar em doença de BC como um possível diagnóstico diferencial, mas também desconfiar de outros mimetizadores, né, que podem se apresentar também. Esse é um trabalho do nosso grupo aqui, eu utilizei para minha tese de doutorado, então a gente avaliou do nosso ambulatório os pacientes com síndrome de BC, a gente vê que são mais frequentes as manifestações mais típicas da doença, como mucocutâneas e doença ocular, né? E, logicamente, um pouco menos frequente as manifestações sistêmicas. A gente acredita até que no nosso serviço tem uma incidência um pouco maior por ser um serviço terciário, mas pensar sempre em úlceras orais e genitais como um marcador importante da doença. Geralmente a manifestação inicial, na maioria das vezes. Lembrar que essas úlceras têm que ser bem caracterizadas, o paciente precisa ser examinado, precisa ser feita uma anamnese muito ampla em relação à investigação dessa úlcera. São úlceras aftosas, largas, com boas eritematosos, mas não costuma ter secreção, como a gente vê nas imagens. Podem se agrupar em pequenos grupos e uma exceção, geralmente, ela pode acometer qualquer local da cavidade oral, inclusive língua, orofaringe, mas geralmente não costuma acometer lábio, principalmente em região externa, né, e região de face. Fazer diagnóstico diferencial é importante com infecções como herpes vírus aqui, né? E lembrar que as úlceras orais, via de regra, costumam ter surtos recorrentes. O paciente que tem uma úlcera oral uma única vez na vida, não necessariamente caracteriza como típico da síndrome de BC. Lembrar que ela tem uma duração média de 7 dias e tende a recorrer em outros locais. As úlceras genitais também são bastante frequentes, são similares às lesões orais, um pouco mais largas e costumam deixar cicatrizes, né, que pode ser uma pista diagnóstica importante, então esse paciente tem que ser examinado. No homem, bolso escrotal é um local bastante típico de acometimento. A lesão em corpo de pênis pode acontecer, mas a lesão em glande peniana é bastante infrequente. E aí pensa
no diagnóstico diferencial com as infecções sexualmente transmissíveis. Na mulher, lembrar que a úlcera genital acomete mucosa, então vulva, grandes e pequenos lábios, parede vaginal, e não necessariamente é região de, por exemplo, pelos pubianos, monte de Vênus, que a gente costuma muitas vezes ver pacientes que referem lesões genitais nessa localização, que podem ser foliculites ou mesmo infecções cutâneas que não acometem a mucosa. Lembrar de examinar esse paciente e de perguntar ativamente. Em ambos, você pode ter lesão perineal, lesão perianal, que faz o diagnóstico diferencial importante com lesões orificiais e principalmente doenças inflamatórias intestinais, chama atenção para a doença de Crohn nesse caso. Lembrar que também não ocorre uretrite, então paciente com secreção uretral, a gente tem que abrir o diagnóstico diferencial para infecções sexualmente transmissíveis. As lesões cutâneas também acontecem numa frequência importante, variável na literatura. As mais frequentes são pseudofoliculite, lesões acneiformes, como a gente vê na imagem, mas eritema nodoso acontece também com uma frequência alta e pode evoluir até para úlceras cutâneas, como o pioderma gangrenoso, e aí abre-se um leque aí de diferencial dermatológico bastante importante que deve ser pensado. A biópsia ela não é específica, como a gente viu nesse caso, por exemplo, a gente tem uma biópsia mais característica com infiltrado neutrofílico e vasculite, mas nem sempre isso acontece. Mas ela pode ajudar, sim, respondendo já a pergunta que foi feita para vocês, no diagnóstico diferencial. O envolvimento articular do BC também é bastante importante a gente conhecer, porque ele é uma oligoartrite não erosiva, que geralmente não cronifica. Ela acontece em surtos de forma aguda, na maioria das vezes acompanhando a atividade cutânea do paciente. Então, o paciente vai apresentar, além do quadro articular, eritema nodoso ou pseudofoliculite, na maioria das vezes. Grandes articulações são mais frequentemente acometidas, como a gente viu nesse caso, né? A gente teve aí uma lesão de ombro importante e questiona-se até a lesão de joelho, se não teria um componente também de atividade, pois não justificaria, né, como a gente viu no caso, somente uma osteonecrose, levando àquele processo inflamatório importante com aumento de provas inflamatórias. E a artrite que foi funcionada, a artrite de ombro que foi funcionada e que se mostrou asséptica, né, mas com melhora após a introdução de imunossupressão. Lembrar que aqui faz um diagnóstico importante aqui com as espondiloartropatias, espondiloartrites, né? Não ocorre sacroileite de via de regra, então o envolvimento de articulações axiais, você fala contra o acometimento pela doença de BC, e aqui a doença de Crohn, por exemplo, pode ser um diferencial, porque a doença de Crohn pode ter uma manifestação de enteroartrite, manifestação extraintestinal, e com isso você pode ter o cometimento inclusive axial. Envolvimento intestinal, como eu estava falando de doença de Crohn, ele é também bastante interessante de ser abordado. Existe alguns clusters, né, de pacientes com envolvimento intestinal importante, principalmente no Extremo Oriente. Então, o Japão, em algumas coortes, relatam casos até de 50% a 60% de incidência de envolvimento intestinal em BC. Aqui, para a nossa realidade, também é uma incidência muito baixa. Mas lembrar que ele pode ser muito semelhante a uma doença inflamatória intestinal, acometendo todo o trato gastrointestinal, com predileção por ilho terminal e seco, parecendo uma doença de Crohn mesmo, e que são lesões que podem ser ulceradas, lineares, únicas ou múltiplas, parecidas com as úlceras orais, mas que os achados colonoscópicos e histopatológicos podem ser difíceis de distinguir, principalmente da doença de Crohn. Então, abre-se mais um diagnóstico diferencial. E falando um pouco da patergia, que poderia ser um teste aí que poderia ajudar a fechar o diagnóstico, só para explicar o que é a patergia, ela é uma hiperreatividade cutânea a microtraumas, é feita dessa forma mostrada na figura, uma punção, né, com uma agulha estéril e depois uma leitura após cerca de 48 horas. Ela tem uma descrição de uma incidência alta em regiões endêmicas, como Oriente Médio, Turquia, Irã, por exemplo. Mas é bastante infrequente em áreas não endêmicas, como na nossa realidade. Então, ela não ajuda muito por conta da baixa sensibilidade do teste. E, principalmente, ela é muito contaminada por qualquer tipo de tratamento, colchicina, glicocorticoide, que geralmente o paciente já chega utilizando. Você teria que fazer um washout de todas essas medicações para você aumentar a reatividade. Além disso, a positividade da patergia diminui bastante com a asepsia da pele e, como eu falei, com o tratamento. Então, acaba não sendo um teste que a gente utiliza como um pilar diagnóstico, mas pode ajudar
em alguns casos ainda onde se tem dúvida diagnóstica. Bom, a doença ocular é importante a gente falar, apesar dessa paciente não ter acometimento no nosso caso, mas é uma doença que traz uma morbidade muito importante, uma grande parcela dos pacientes pode evoluir com amaurose, com déficit visual importante. Como as manifestações sistêmicas é mais frequente e grave em homens, e a característica típica, a manifestação típica de doença ocular é uma panuveíte ou veite posterior, né, acometendo ou a câmara posterior dos olhos, ou todas as câmaras dos olhos. O hipópio que a gente vê nessa imagem, que foi caracterizado, descrito até pelo Rulus-BC como uma característica da doença, na verdade não é específico, né? Ele é, na verdade, um depósito de células inflamatórias ali na câmara anterior do olho, que geralmente acontece por um processo inflamatório importante que acomete também a câmara posterior. Tá? E a bilateralidade é uma característica importante, porque aqui se faz um diagnóstico diferencial importante com por exemplo, doenças infecciosas que acometem a câmara posterior do olho. Não costuma ser manifestação inicial, mas ela geralmente se desenvolve nos primeiros 2 a 3 anos de doença, né? E então costuma ser uma manifestação precoce na maioria dos pacientes. Então, também já um questionamento que sempre vem é que se o paciente que tem doença de BC sempre precisa ser avaliado pelo oftalmologista, depende. Se for numa manifestação inicial, uma doença precoce, um sexo masculino com sinais de mau prognóstico, sim. Se não, o paciente já com muitos anos de doença não precisa de uma avaliação regular. Mas lembrar que é uma doença que é recidivante ou persistente, então o oftalmologista geralmente começa a tratar essa uveíte posterior e em algum momento ele percebe que a uveíte não responde, ou não responde, por exemplo, a glicocorticoide, ou precisa de um retratamento muitas vezes, o que não é comum em outras etiologias. O envolvimento neurológico ele é menos frequente, mas traz uma alta morbidade para esses pacientes. Também, como as outras manifestações sistêmicas, se manifesta nos primeiros anos de doença, caracteristicamente nos primeiros 5 anos, na maioria dos estudos. Grande parte dos casos é manifestação parenquimatosa. A manifestação mais característica ou típica do neuro-BC é a romboencefalite, que é um processo inflamatório de região de tronco, gânglios da base, mas outras manifestações neurológicas também podem acontecer nesses pacientes. Trombose de seio venoso, que na verdade é uma manifestação até vascular, meningite asséptica, então uma meningite linfomonocitária, geralmente. E pode ter vasculite arterial, inclusive, né, com sintoma parecido com um acidente vascular encefálico, e até manifestação de sistema nervoso periférico com mononeurite múltipla, como era o caso dessa paciente que tinha um pé caído, uma manifestação de uma neuropatia periférica, que é menos frequente, mas pode acontecer. E, para encerrar, eu gostaria de falar do envolvimento vascular, né? Como a gente falou, é uma vasculite de vasos variáveis, acomete vasos de qualquer calibre. As mais frequentes são a tromboflebite superficial e a trombose venosa profunda. Inclusive, a trombose venosa profunda é geralmente a primeira manifestação vascular na maioria das coortes, mostrando que costuma ser uma manifestação que abre a gente pensar em diagnóstico da doença. Mas pode ter tromboses mais extensas, né, com veia cava superior, veia cava inferior, e até evoluindo com Budd-Chiari, inclusive em algumas coortes, como por exemplo no Oriente Médio, Turquia, doença de BC é a principal causa de Budd-Chiari nesses locais. Geralmente, acometimento arterial é por formação de aneurismas, e aqui eu faço um diagnóstico diferencial importante com Takayasu, onde ocorre mais formação de trombose, formação de uma vasculite com espessamento concêntrico das camadas arteriais. Aqui no BC é um pouco diferente, mas tipicamente ocorre a formação de aneurismas arteriais. O mais temido e o mais descrito é o aneurisma de artéria pulmonar, que geralmente se desenvolve em artérias pulmonares, que são um pouco mais... a camada da artéria pulmonar ela é mais semelhante a uma veia, né? Ela tem uma camada um pouco mais fina, a pressão que acontece ali é um pouco menor, porque vem sangue cardíaco, né? Então, assim, na verdade, ela acaba tendo características de uma formação mais fácil ou mais frequente de aneurismas. E é um fator de mau prognóstico, porque já foi a principal causa de mortalidade já em doença de BC por conta do rompimento desses aneurismas.
E aqui o diagnóstico diferencial, como já falei durante as manifestações clínicas aqui, mas só reforçando, ele é bastante amplo. Pensando em lesões mucosas, então lesões dermatológicas, né, como pênfigo, síndrome de Sweet, aftose oral recorrente, que é muito frequente na população geral, tem que se abrir esse diagnóstico. Infecções como herpes vírus, que podem dar úlceras orais, sífilis, que podem dar lesões genitais e até manifestações vasculares, articulares, cutâneas, como eritema nodoso, né? Endocardite infecciosa da mesma forma, né? A gente viu aí que existe um trombo intracardíaco dessa paciente com suspeita de uma vegetação, mas trombo intracardíaco é uma das manifestações vasculares do BC, pode acontecer também. Então, tem que se pensar, e logicamente a gente viu, enquanto o Matheus apresentou o caso, a quantidade de abordagem multidisciplinar que a gente tem que ter, né, e a ajuda de outras especialidades aí para a investigação bastante ampla desses pacientes. E falando das nossas doenças autoimunes e autoinflamatórias, não refresca muito não, a gente tem um diferencial muito amplo aí em relação às doenças autoimunes. Então, lúpus eritematoso sistêmico, pensando nas manifestações cutâneas articulares, então, espondiloartrite, pensando nas manifestações também articulares e cutâneas, síndrome antifosfolípide, vasculite sistêmica, pensando nas manifestações vasculares, tanto as vasculites sistêmicas como o Takayasu, como as ANCA associadas, podem fazer diagnóstico diferencial, poliarterite nodosa, como a gente levantou a hipótese também nesse caso, esclerose múltipla, pensando nas manifestações neurológicas desses pacientes, e outras doenças autoinflamatórias mais raras, como sarcoidose e febre familiar do Mediterrâneo, que podem se apresentar com o quadro clínico parecido. Doenças inflamatórias intestinais, como doença de Crohn, é bem importante o diagnóstico, eu já falei, e doenças oculares puras, como Vogt, Koyanagi-Harada, retinopatia em Birdshot, doença de Ewing, que são doenças que acometem a câmara posterior do olho de uma forma bastante intensa. E aqui eu respondendo a questão, né, em relação à evolução clínica do paciente, como a maioria já respondeu, a resposta é a letra B, realmente a doença de Crohn é um diagnóstico diferencial importante, especialmente porque a doença de BC pode ter acometimento intestinal e outros acometimentos semelhantes à doença de Crohn. E para tratar as manifestações vasculares, muito do que foi feito aqui é o que a gente tem de evidência, na verdade não é uma evidência tão robusta, mas são mais recomendações de especialistas. O tratamento inicial é com glicocorticoide, que pode ser impulsoterapia ou glicocorticoide oral, seguido de imunossupressores. A escolha para doença grave vascular, como foi o caso dessa paciente, é ciclofosfamida. Azatioprinas, ciclosporina e micfenolato mofetil podem ser utilizados em doença mais leve, né, em manifestações mais isoladas. Lembrar que a ciclosporina, se tiver alguma manifestação neurológica junto, é contraindicada por conta de estudos mostrarem uma certa neurotoxicidade por uso da ciclosporina. E cada vez mais o anti-TNF, como infliximab, que foi indicado no caso dessa paciente, vem sendo utilizado em casos refratários. Bom, gente, só antes de encerrar, falar sobre anticoagulação, né? Essa paciente foi anticoagulada e, na verdade, existe uma recomendação bastante controversa, na verdade, existe uma controvérsia importante na literatura ainda. Pode-se utilizar anticoagulantes, antiagregantes e fibrinolíticos, mas lembrar que a presença de TEP in situ é raro no BC, geralmente ele é um trombo que não emboliza por ser mais aderido à parede, por ser um processo de vasculite inflamatório e, na verdade, a anticoagulação sozinha não mostrou reduzir o risco de recidiva, principalmente de tromboses venosas, tá? Mas a anticoagulação ajudaria a reduzir risco de síndrome prostrombótica, então membros inferiores, tromboses extensas, ou mesmo em trombose venosa central, onde você tem um risco de hipertensão intracraniana. Mas lembrar sempre que é importante afastar aneurismas pulmonares, você não pode anticoagular um paciente que pode ter risco de sangrar um aneurisma pulmonar, então é indicado se fazer uma angiotomografia ou algum exame de imagem nesses pacientes antes de pensar em anticoagular, principalmente pacientes que têm manifestação vascular, e sempre o tratamento pivotal aqui é imunossupressão e não necessariamente anticoagulação. Tá bom? Era isso que eu tinha para dizer, agradeço e vamos abrir para perguntas, né, professora?
Assim, só falando em duração da anticoagulação, é importante dizer que a anticoagulação ela deve ser feita durante o período que você acredita, se você optar por anticoagular, durante o período que você acredita que o paciente esteja em atividade da doença, né? Porque, diferentemente de outros diagnósticos, onde você pode ter, por exemplo, algum fator de hipercoagulabilidade, como anticorpo circulante, como acontece na síndrome de antifosfolípide, aqui você tem um processo inflamatório, que geralmente, quando controlado, você pode suspender a anticoagulação. Então, a nossa conduta aqui é uma anticoagulação por 6 meses, ou pelo período que a gente acredita que a doença esteja em atividade, e depois a gente pode suspender a anticoagulação, principalmente nos casos mais corriqueiros, digamos assim, né? Alguns casos mais graves, com trombose extensa, com dificuldade de canalização, a gente pode avaliar caso a caso, mas via de regra não é indicada a anticoagulação de longo prazo nesses pacientes. Leandro, posso emendar numa pergunta para você? Claro, tudo bem, Dani? Tudo jóia? Parabéns pela aula, bastante clara. Acho que você mostrou de uma forma bastante sistêmica o quanto é difícil lidar com doença de BC. E para nós, reumatologistas, eu acho que uma das maiores dificuldades está atrelada à questão do biomarcador. Toda doença que não tem um biomarcador específico e pela pluralidade de manifestação clínica que a doença tem, isso não é fácil, diagnosticar. Então, eu, como faço SAF, estou sempre preocupada com essas questões vasculares, mesmo porque no nosso ambulatório já teve paciente que era seu e foi para mim, porque falou, não, essa paciente aqui tem mais cara de SAF. E o contrário também, paciente com SAF que foi para o ambulatório de BC. Mas a minha pergunta para você é assim, como a gente está lidando com clínico e a gente precisa passar uma mensagem assim, clara e direta, pelo menos dos sinais principais que a gente deve pensar numa doença, eu acho que todo mundo lembra de BC na questão da úlcera bipolar, a princípio, Então, assim, eu queria saber se você já viu alguma casuística, porque eu nunca parei para revisar isso, em relação a pessoas que abrem uma trombose. Primeiro, que, óbvio, trombose, a primeira manifestação de BC não é uma coisa fácil de você pensar em BC, muito pelo contrário, mesmo eu também não penso em SAF, eu acho que a gente tem que pensar nas outras causas mais comuns, e que depois a pessoa faz a úlcera bipolar, porque eu acho que quando a pessoa tem uma manifestação sistêmica e trombosa, é mais fácil encaixar isso como pertencente a BC se ele não tiver biomarcador positivo, se não tiver anticorpo antifosfolípide, por exemplo. Mas você já viu, no contrário, ou já revisou alguma casuística disso aparecer meio assim, de ponta cabeça, vamos dizer assim? Sim, pode. Você está me ouvindo? Está ouvindo, né? Sim, pode aparecer sim, Dani. Na verdade, existe uma casuística, o pessoal da Turquia, principalmente da Universidade de Istambul, estuda bastante doença vascular em BC. E na casuística deles até existe, por isso que eu falei até, a manifestação inicial pode ser uma trombose venosa do membro inferior, por exemplo. É a manifestação que pode abrir a doença sem outras manifestações prévias cutâneas. Isso pode acontecer. Na prática, digamos assim, a gente acaba vendo, sim, muito próximo ou até precedendo as manifestações mucocutâneas, que realmente é o que vai chamar a atenção para você pensar na doença de BC como uma hipótese aí, como diferencial, por exemplo, de uma trombofilia, e realmente concordo com você, quando você não tiver um biomarcador ou de uma trombofilia ou de uma síndrome de fosfolípide, pensar em BC como uma hipótese diagnóstica diferencial. E via de regra, na maioria das cohortes também, a doença vascular ela começa nos primeiros anos de doença. Então, o paciente que já tem realmente tem uma manifestação vascular e não tem nenhuma outra manifestação, é difícil você pensar no BC como primeira hipótese. Você tem que juntar os outros dados aí, mas realmente existe essa descrição de que, principalmente trombose venosa de membros inferiores, pode ser a primeira manifestação da doença. Muitas vezes você vai conseguir fazer o diagnóstico desse paciente retrospectivamente, dentro de alguns meses, dentro de algum tempo, você vai conseguir ver as outras manifestações aparecer. Leandro, parabéns aí pela aula, tanto você como o Matheus, achei excelente, um caso muito complexo, assim, muito difícil, mas vocês conseguiram, assim, simplificar a apresentação, e o que me impressionou nessa paciente foram os efeitos colaterais do corticoide. Tá? Assim, essa paciente teve osteonecrose,
cheio de estrias, e a gente sabe que quando o paciente tem esse perfil, é que ela realmente é propensa a todos os efeitos colaterais de corticoide e é uma preocupação. Então, eu gostaria que você comentasse um pouquinho mais assim, sobre o uso de corticoide em dose alta dessa paciente e se existiria alguma outra opção. Já foi falado aqui em infliximab, mas outro imunossupressor, porque às vezes a gente não consegue rapidamente passar para infliximab nesses pacientes, e manter dose alta nessa paciente é um drama, porque mesmo que ela melhore da doença, ela vai ter muitas sequelas, né? Então, antes a gente usava até Leukeran, né? Teve uma época que a gente usava o BC. O que mais que a gente poderia pensar para essa paciente, para a gente evitar essa dose alta que ela está tomando? Obrigada aí pela apresentação, foi excelente, tanto a sua como a do Matheus. Eu que agradeço, professora. Obrigado pela pergunta, é uma excelente pergunta. É uma preocupação que a gente tem realmente com os pacientes e, lógico, em toda a reumatologia a gente tem sempre tem que lutar com esses efeitos adversos do corticoide e que realmente podem ser devastadores, às vezes até muito parecido ou mais do que a própria doença em si. Logicamente, o uso de imunossupressores no BC é muito baseado em experiência clínica, né? Mas pensando em doença grave, pelo menos pela nossa experiência, eu chamo bastante a atenção da ciclofosfamida, que é uma medicação que tem, apesar de ter também uma toxicidade, ela tem uma eficácia, um grau de resposta importante um pouco mais rápido do que, por exemplo, outros imunossupressores orais, como azatioprina, miclofenolato mofetil, que podem ser utilizados também, mas demoram a agir, muitas vezes não faz diferença nessa questão do glicocorticoide. Outras medicações que que são aventadas na literatura, por exemplo, tem o interferon alfa, que pode ser utilizado em manifestações, inclusive oculares, onde também você pode precisar de corticoide de dose alta, e em alguns casos de manifestações vasculares também é descrito, mas é uma medicação de mais difícil acesso, com um perfil de eventos adversos também importante. Eu acredito que, em termos de imunossupressores, a gente deve chegar em uma resposta mais rápida e mais eficaz para os pacientes com doença grave no anti-TNF, né? Eu acho que o anti-TNF ele tem uma capacidade de uma resposta mais rápida, você conseguiria reduzir o uso de glicocorticoide, né? O período, o tempo de uso e a dose, mas realmente tem toda uma questão de acesso e custo da medicação que ainda são mais complicados, né? Leandro, parabéns aí, Matheus, foi excelente. Foi um caso bastante difícil mesmo, e como já foi comentado, a gente reduziu o glicocorticoide dessa paciente rapidamente, entramos com ciclo, mas é uma doença extremamente agressiva. E o que chamava atenção é que, com a redução do corticoide, mesmo com a ciclofosfamida, essa paciente fez tudo de manifestação ao mesmo tempo de atividade de doença. Ela chegou a fazer uma artrite de quase 80 mil leucócitos, com diferencial de polimorfos nucleares, né, 90% de polimorfos nucleares, fez uma vasculite com infiltração neutrofílica muito importante, tanto na região de braço, como na região de genitais, e, ao mesmo tempo, piorou muito dos quadros de aneurisma, né? Então, eu acho que eu gostaria que você comentasse um pouco desse quadro tão inflamatório e que se você acha que, por exemplo, se a colchicina tem um papel aí ou não. Obrigado, professora. Então, na verdade, é uma doença que muitas vezes pode ser bastante complexa nesse sentido e tem uma dificuldade, muitas vezes uma refratariedade importante ao tratamento. A colchicina, assim, não tem estudo mostrando o uso em doença mais grave. Na prática, a gente talvez não consiga chegar numa dose onde se tem uma inibição efetiva neutrofílica, né, porque ela acaba tendo eventos adversos importantes se você utilizar uma dose maior. Alguns pacientes não toleram nem utilizar a dose
habitual de 1 a 2 miligramas dia, por conta principalmente dos efeitos gastrointestinais, leucopenia, mas faz sentido você pensar em inibição, por exemplo, da via da interleucina 1 de imunidade inata, né? Tem alguns estudos, inclusive, com inibidor de interleucina 1, que ainda não são conclusivos, mas é uma possibilidade, né? Você ter uma abordagem de tentar inibir esse processo inflamatório que é realmente brutal, ele é realmente bastante intenso, né? E tanto que faz esse diferencial com doença infecciosa, né? Parece uma pioartrite, mas na verdade é asséptica. Então, faz um racional você tentar inibir a interleucina 1, que é o nível mais inicial dessa deflagração desse processo de ativação da imunidade inata. Mas lembrar que o BC ele tem também uma doença meio que multifatorial ou nesse sentido de fisiopatologia. Você também tem uma ativação por outras vias. Então, talvez por isso não se tenha tido tanto sucesso em alguns estudos iniciais. Além de ser uma doença rara, que é difícil você fazer um ensaio clínico randomizado, talvez não se tenha tido tanto sucesso, por exemplo, com inibidores, com esses novos imunobiológicos aí, por conta de você também ter outras vias aí de ativação desse processo inflamatório. Então, ainda é bastante complexo, o glicocorticoide, a gente sabe, não é a droga ideal, mas talvez a gente consiga esse efeito de uma maneira ainda mais rápida, né? Parabéns, Matheus, muito boa apresentação. Acho que fica bem patente para a clínica que o BC é uma doença sistêmica, muito além das úlceras bipolares. Era classificado como uma espôndilo pelo quadro articular. Depois entrou com uma doença inflamatória intestinal pelo quadro intestinal. Questionaram a SAP pelo quadro vascular. E agora é uma vasculite. Então, o BC ele pode ser autoinflamatório. E agora querem ser autoinflamatório. O quinto partido do BC. Mas você mostrando a fisiopatologia e falando do anti-TNF como uma droga interessante, a gente viu aí que tanto a IL-17 quanto a 12 e a 23 também ela participam. Você viu alguma coisa com os anti-IL-17? Ou mesmo com 12 e 23, o Sequinumab ou 23, o Sequinumab, com BC, que possa substituir um quadro refratário no anti-TNF? Sim, existe já estudo com doença cutânea, né, com pseudofoliculite, úlcera oral, úlcera genital, em uso de secukinumab, que é anti-IL-17, e o sequinumab, anti-23. Então, existe sim estudos. Ainda não é uma droga recomendada, porque, como se assim, não tem ainda uma aprovação em bula para isso, mas pode ser uma possibilidade em pacientes, principalmente com manifestações mais cutâneas, mais refratárias. Acho que é interessante e acho que mais estudos são necessários para a gente poder utilizar, por exemplo, em doenças mais graves, mas é um caminho também que muito da fisiopatologia do BC foi descoberto muito mais recente, né, de 10 anos para cá. Então, acho que vamos ter novas possibilidades terapêuticas aí com mais estudos. Então, tá excelente, mas já passou um pouquinho da hora, então a gente queria agradecer novamente o Dr. Matheus e o Dr. Leandro pela excelente apresentação e até a próxima. Obrigado, bom dia a todos. Bom dia a todos.